Oi, seres de luz, aqui é Carla Dallalonga do Alecrim Dourado Terapias e Cursos Livres. Para quem não me conhece, eu sou professora, terapeuta, consteladora, facilitadora de barras de Axis e mestre Reiki. No último vídeo nós refletimos sobre o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E eu gostaria de continuarmos um pouco mais nessa reflexão. Nós percebemos que Deus está em todos os lugares. E foi nesse sentido a nossa reflexão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Perceber que Deus está em tudo. E não que Deus deve ser mais amado que outra criatura. E senão igualmente a todas as suas criaturas. E nós percebemos que é muito leve viver assim. É muito sensato, é muito presente viver assim. É estar em cada momento e desfrutá-lo, aproveitá-lo da melhor forma, amando aquele lugar, aquela coisa, aquela pessoa, estando intensamente presente. E hoje eu faço uma pergunta a você. Nós falamos de até objetos, profissões, falamos de pessoas e nós não falamos dos animais. Os animais também são criaturas divinas. Nós estamos em terceira dimensão. Tudo que foi criado aqui tem a mão de Deus. Todo o universo tem a força criadora de Deus. Se nós analisarmos as dimensões e as composições de tudo que existe na Terra, tudo se baseia nos 4 elementos: a terra, o fogo, a água e o ar. E para existir, os animais teve que estar presente um 5º elemento, o espírito. Em toda a natureza nós encontramos os 4 elementos. E quando nós falamos do reino animal, nós encontramos o 5º elemento, o espírito que comanda todo aquele maquinário perfeito que são os corpos dos animais, como também dos seres humanos. E olhando então para isso, você tem algum animal de estimação? Como você o trata? Há pessoas que gastam muito dinheiro, inclusive, para cuidar dos seus animais de estimação e fariam qualquer coisa para tê-los bem, para preservá-los. Quando nós falamos de amar a Deus sobre todas as coisas, do amor incondicional, de um amor que não tem condição alguma para existir, por que nós amamos os nossos animais de estimação? É um amor incondicional ou é porque eles nos dão algo em troca? O que eles são de fato para nós? E depois que você refletir sobre isso, pense agora um pouquinho mais longe de você. Pense nos outros animais. Qual a diferença que existe entre o seu animal de estimação e os outros animais sobre a Terra? Então você pode perceber
pode haver certo julgamento nesse amor que nós dizemos sentir. Como nós escolhemos o que nos leva a amar um animal, a sua beleza, a sua fofura, a sua presença, o seu carinho. Seria então um amor incondicional ou um sentimento de troca? E talvez você diga não, é um amor verdadeiro, é um amor incondicional. Como que nós escolhemos então alguns animais para acarinhar e outros animais para abater? Qual é a lógica disso? Qual é a lógica desse comportamento humano? E talvez alguém diga que a cadeia alimentar e que faz parte da natureza. E então perceba, anos atrás, as pessoas produzindo seu próprio alimento, produzindo também animais para o seu sustento. E perceba agora na atualidade como tudo isso se tornou. É tão natural assim? Você já viu ou você já pesquisou sobre os abates, sobre a fila de animais indo para o abate? Pesquise. Se você nunca viu, pesquise. Quando a gente vê a produção de ovos e os animais lá fechados, nem sol pegando e produzindo os ovos, ou produzindo a carne, enclausurados, sufocados. Alguns morrem e são apenas descartados. Por favor, pesquise. Veja o comportamento, veja o medo. Esse comportamento humano é comportamento de ser que ama a Deus sobre todas as coisas? Em nenhum momento eu quero dizer o que é certo e o que é errado. Eu quero apenas questionar. Quero apenas trazer à nossa consciência esse aspecto do comportamento humano. Porque pegar o Evangelho, ler o mandamento, falar de Deus, de Jesus, é fácil. Mas e o nosso comportamento? A minha atitude, o que mostra? Tem uma música muito linda do Ricardo Arjona e o título dela é Jesus é verbo, não substantivo. As nossas ações, eu devo olhar para as nossas ações. Eu devo olhar para a minha ação, na verdade. Eu olho no coletivo
identificando um comportamento, cultura, identificando crenças, mas eu devo olhar para mim quando eu falo de atitude, porque as mudanças, elas começam no microcosmo, para se refletirem um dia no macrocosmo. E esses minutos de reflexão, de expansão de consciência, pode ser o começo de longos anos para que a humanidade tenha cada vez mais atitudes amorosas, comportamentos amorosos. E tudo que fizermos não é porque é certo e errado, mas dentro de leis universais. Terão consequências. A lei do retorno, por exemplo. O que fazemos, colhemos. O equilíbrio do dar e do receber. O que fazemos, devemos receber. Eu gosto muito de estudar Cristina Cairo. E ela diz: enquanto os homens se alimentarem de carne e derramarem sangue sobre a terra, na terra não haverá paz por completo. E então olhemos para estes pontos. Cultura indiana olha muito também para os animais e falam do karma que se adquire ao alimentarmos-nos com a carne, porque existe morte aí. Se estudarmos a fisiologia da nossa alma, a nossa alma será alimentada igualmente como o nosso corpo. Tudo que o nosso corpo está levando diretamente para nossa alma também substâncias. Então eu me alimento de quê? De amor ou de morte? E então eu posso sentir algumas coisas que não são agradáveis e eu não consigo identificar de onde que elas vêm. E de repente veio apenas da alimentação, que ingeriu vibrações de medo, de terror, de pavor, porque todo ser quer viver, ele não quer morrer. Todo ser procura preservar-se, sobreviver e não morrer. Pensemos sobre isso. O Dr. Sérgio Felipe, ele fala que a nossa conexão com Deus, com o universo e com nós mesmos está toda centrada na glândula pineal. E a glândula pineal conectada ao chakra coronário, que é um vórtice que se alimenta de energia, que a todo tempo ele está emanando e ingerindo energia. Se estiver ativado, e então contribuirá para todo o funcionamento do nosso corpo, produção de hormônios, o estabelecimento da nossa saúde. Mas se não tivermos amor, esse chakra coronário, ele também se bloqueia. Então, quanto mais amor verdadeiro e inteiro dentro de nós, mais evolução para toda a humanidade, mais luz, mais saúde, mais equilíbrio. E então ele também orienta para que nós olhemos para a nossa alimentação. Antigamente, talvez fosse necessário a caça para a sobrevivência do homem, mas hoje existe
tantos recursos, tantos recursos. E a nossa inteligência, a inteligência humana, ela serve para quê? Não podemos parar. Nós temos que andar para frente, adiante. E para alguns pode parecer loucura estarmos falando sobre isso e apenas nem querer olhar para isso. E então, eu lembro quando nós damos aula no primeiro ano do ensino médio sobre um período literário, o parnasianismo. E neste período, pelos anos 1700, os autores escreviam seus poemas lindos, maravilhosos, cheios de emoção, descrevendo os negros escravos sendo açoitados, achibatados em praça pública, respingando sangue, em plena praça. E eles escreviam porque eles viam o tamanho da dor. Mas enquanto eles viam o tamanho da dor, para alguns era normal, porque culturalmente estava tudo correto. Era um comércio, a compra e venda de escravos. Era uma das partes, um dos bens que os senhores possuíam. E olhando para isso, você percebe que, então, em um mesmo período, pessoas pensavam diferente. E que 300 anos depois, nos anos 2000, estamos aqui, achando horrível, inadmissível a escravidão. E eu pego isso como exemplo, dizendo que hoje nós também pensamos diferente, mas que esse pensar diferente do que a atualidade vive, pensa, escolhe e cria, daqui a alguns anos pode se tornar muito real, muito prático e muito vivido. O que hoje nós somos de diferente. E como que muda? Porque o progresso é a natureza do ser humano. A evolução é a natureza do ser humano. Nós podemos escolher os caminhos, alguns mais leves, outros mais pesados, doloridos. Mas o caminho é da evolução. Então, mais cedo ou mais tarde, o bem prevalece. Mais cedo ou mais tarde, o amor prevalece. Há muito mais de 2000 anos, veio como um mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. Estamos aqui em 2020, questionando o que seria amar a Deus sobre todas as coisas, questionando comportamentos sociais que temos, questionando se existe amor no nosso dia a dia. O nosso amor não pode se restringir a minutos que eu fique dentro de um templo, de uma igreja. Não pode se restringir a minutos que eu pegue uma oração na mão. Não pode se restringir a minutos que eu pegue a Bíblia na mão. Não pode se restringir a minutos que eu esteja conversando com algumas pessoas, como aqui e agora. É muito mais. E o meu convite para você: ama Deus sobre todas as coisas, sem peso, com leveza, sem cobrança, sem dor, sem castigo, sem punição. Começa em todos os tempos da tua vida
Amar a Deus sobre todas as coisas, em todos os lugares que você esteja. Amar a Deus sobre todas as coisas. É um exercício. E o meu desafio, o meu convite é que você faça parte deste desafio. Um beijo no seu coração. Muito amor no seu coração. Que Deus esteja presente no teu respirar, no teu ver, no teu falar e no teu agir. Se foi intensa essa reflexão no dia de hoje, deixe o seu gostei e compartilhe com outras pessoas. Aos poucos, a humanidade toda vai expandindo a consciência, até que o nosso pensamento coletivo esteja forte e então mudanças grandiosas acontecem. Até mais!